E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Gabriel Alves. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao tema da aula passada, que são textos sagrados. Só que hoje a gente vai estar olhando aos mitos de origem. Mas o que são esses mitos de origem? Eles são histórias que narram fatos de um passado muito distante. Esses mitos, eles dão significado, eles dão sentido para a vida atual, porque eles explicam como o mundo e os seres vieram a passar a existir. Eles estão relacionados com a vida social, com a religiosidade, o modo de pensar de cada povo, porque eles expressam as diferentes formas que a gente tem de compreender o mundo e como esse mundo veio a existir, como a origem do universo, a origem da vida, da humanidade e do planeta onde a gente vive. Eles também fazem parte da cultura e da religião de todos os povos. Porque desde os tempos antigos, a humanidade tem utilizado do mito como uma forma de explicar a sua realidade. O mito é uma linguagem poética e instintiva. Ela vai além do que a gente considera como raciocínio lógico. Por quê? Porque ela vai a partir da interpretação das pessoas do que está acontecendo em torno dela. A gente pode definir o mito como o mito de origem, como uma tentativa de explicar, por meio de histórias, a origem de todas as coisas. Agora a gente vai diferenciar o que é mito dos outros tipos de história. Um mito é uma história de criação do mundo, do homem, das coisas, através da interação com seres sagrados, sejam Deus ou qualquer outro tipo de entidade sobrenatural. É essencialmente uma história da origem dos tempos. E é uma história que é essencialmente uma crença, ela é sagrada para alguém. Os mitos também eles são as explicações para fatos da realidade e fenômenos da natureza. São histórias muito simbólicas e cheias de metáfora que incluem deuses, seres sobrenaturais, heroínas, heróis, entre outros. Para os pesquisadores das religiões, as histórias religiosas são mitos religiosos. E as religiões elas usam desses mitos para explicar a realidade de uma forma que inclua o sagrado. Em contrapartida, uma lenda é uma história que ela se utiliza de locais reais e históricos, fatos reais e históricos, misturados com seres fantasiosos, com elementos fantasiosos. É uma história que está muito, é um tipo de história que está muito relacionado com folclore, tanto que alguns exemplos de lenda, por exemplo, é a Cuca, que eu botei aqui como exemplo no slide, e Boitatá, Mula Sem Cabeça, Curupira, entre outras histórias do folclore que vocês consigam pensar. Outro tipo de história é o conto. Um conto é uma história que pode acontecer em qualquer lugar e em qualquer momento. E que ela está muito mais interessada em envolver as pessoas na trama da história. E por último, temos a fábula. O que é uma fábula? É uma história que ela tenta passar uma lição de moral. E que ela usa personagens que são animais com características humanas. Um dos exemplos é o Corvo e o Jarro, a Lebre e o Coelho, a Chapeuzinho Vermelho. Alguns exemplos de conto que eu esqueci de mencionar são o Aladim, que eu coloquei a imagem aqui no texto, no slide. A Bela Adormecida, Branca de Neve, Rapunzel, entre outras. Agora voltando aos mitos religiosos. As tradições religiosas elas usam suas histórias sagradas para transmitir uma mensagem profunda para os seus seguidores, porque neles são revelados em parte segredos, que com isso eles conseguem transmitir uma mensagem e ainda manter o mistério da história. Na busca da totalidade da religião, os mitos eles têm um papel fundamental, porque através dele as pessoas são apresentadas a possibilidade da superação
e de um maior contato consigo mesmo, com o outro, com a natureza e com o divino. É através do mito que as pessoas interagem com o mistério. E é dessa forma que a gente estuda o mito no contexto da religião. Porque o mito religioso é a expressão verbal do mistério. Porque ao mesmo tempo ele guarda e revela um conhecimento sagrado. Ele também tem um papel fundamental de mostrar para as pessoas, atingir as pessoas de uma forma consciente e inconsciente. Passou a nota. O mito também organiza entendimentos de vida e de mundo que são necessários para as pessoas pautarem e darem sentido à sua vida em direção a um plano que é muitas vezes considerado um plano sagrado. Os mitos também favorecem o fortalecimento dos laços de uma comunidade. Eles oportunizam que as pessoas compartilhem a mesma compreensão de vida e de mundo, criando um senso de união no grupo em volta de desejos e sentimentos compartilhados por todos. Assim, a gente pode dizer que o mito ele não só influencia a pessoa no nível individual, como também influencia no nível coletivo. A gente também pode concluir que uma das tarefas principais do mito é fornecer um apoio e motivar o indivíduo a participar de uma vida mais ampla e plena no sentido de sentido. O mito de origem mais conhecido para a gente, por causa da nossa tradição judaico-cristã, é o que está na Bíblia, que diz que todas as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Mas as demais religiões, as demais tradições religiosas possuem seus próprios mitos religiosos. E agora eu trouxe para vocês dois exemplos. Na mitologia Yorubá, uma religião de matriz africana, o Deus Supremo é chamado de Olorum. Olorum criou tudo que há e que existe no mundo e delegou que Oxalá criasse o homem. Oxalá primeiro tentou criar o homem de ferro e madeira, só para criar um homem que era rígido demais. Em seguida, tentou criar um homem de pedra, que era frio demais. Então, criou um homem de fogo, que assim que foi terminado, se consumiu em chamas. Criou então um homem de água, mas que não conseguia manter uma forma definida. Então criou um homem de ar, que assim que foi terminado, voltou a ser simplesmente ar. Ele tentou também criar um homem de vinho e azeite, só para falhar mais uma vez. Triste com todas as suas falhas, Oxalá se senta à beira de um rio, de onde emerge Naná, e pergunta o que aflige ele. Ele conta sua história, então Naná mergulha até o fundo do rio e lhe traz lama. Oxalá pega aquela lama e tenta criar um homem. E dela sai um homem que consegue mover seus olhos, seus braços, suas pernas, seu tronco. E então Oxalá sopra vida nele. E assim é a criação do homem. O mito hindu conta que Deus se sentia muito sozinho. E por ser tão grande como um homem e uma mulher junto, ele decide se separar em dois. Então Deus diz: o homem é metade e a mulher a outra metade. E da união dos dois surge a humanidade. A mulher, pensando que, assim como ela, o homem é a outra metade de Deus, ela decide se esconder e se transformar em uma vaca. Logo, o homem a segue e se transforma em um touro. E da união deles dois surgem o gado. E assim por diante. A mulher se torna uma cabra, o homem um carneiro, e da união dos dois surgem todos os cabrinhas do mundo. E é assim para todas as outras criações, todos os outros seres vivos do mundo. Como você deve ter percebido, os hinduístas eles veem o sagrado na forma da manifestação do masculino e do feminino.
E por isso é tudo. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, vocês podem mandar para mim, vocês sabem como me entrar em contato comigo. E a atividade deve estar aqui na descrição e eu também devo ter mandado para vocês. Tchau.